Eu vou contar algumas coisas para alguns irmãos que se interessarem para ouvir. Ninguém é obrigado a ouvir ninguém. Então a gente vai deixar aqui narrado para você alguns acontecimentos para que você não julgue injustamente muitas pessoas que pararam na graça. Você não sabe o porquê. Você não procura saber o porquê. E se saber o porquê, não fica depois falando do irmãozinho, apontando ele no meio da rua, porque o Senhor disse que aquele que julga é julgado, aquele que persegue é perseguido, aquele que aponta é o acusador. E se você está acusando alguém, fique sabendo que também terá você um tribunal onde você vai sentar. E aonde vai estar lá é um advogado chamado Jesus Cristo. E muitas vezes não vai poder te defender diante do Pai, que é o juiz. Porque o juiz vai saber que você julgou o servo alheio para o seu Senhor. E diz as Escrituras que ele está em pé ou cai, mas ele é filho de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado, e da mesma maneira que tu aponta o teu irmão, você também será apontado, e ainda será chamado de hipócrita. Tira primeiro o argueiro do teu olho, depois cuidará em tirar a trave que está no olho do teu irmão. Uma coisa assim diz a palavra. Igreja, conheci muitos que parou na graça, meus conhecidos, meus amigos, e eles contaram. Muitos foram mal evangelizados. Disseram para ele que Deus ia dar casa, que Deus ia dar carro, que Deus ia dar dinheiro, ia dar uma boa esposa, um bom esposo. Outros pregaram até para a irmãzinha casar com o irmão e para o irmão casar com a irmãzinha. E a vida foi um inferno deles. Então, igreja, cuidado quando você for evangelizar alguém. Deus não prometeu riqueza para ninguém. Deus disse para a gente trabalhar de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. E quando você for evangelizar, evangeliza as coisas do céu. E diz para a pessoa assim, ó, busca o reino do céu. E tudo isso que está na Bíblia que eu te ensinei, as demais coisas Deus acrescenta na tua vida. Mas te esforça, te tem bom ânimo, que Deus te ajudará. Agora, igreja, dizer que Deus vai dar cesta básica, dizer que Deus vai dar um bom casamento, ficar pregando o casamento de irmãozinho para irmãzinha. Cuidado, viu, irmã? Irmãzinha, cuidado, irmãozinho. Tem casamentos aí se definhando que não está durando um mês. A moça voltando para casa e pojada, hein? Não deu um mês, o moço já encheu a moça. Ela volta para sua mãe. E a mãe tem que arcar com a responsabilidade. Destrói duas famílias por causa de uma separação. A moça voltou para casa pojada. O moço já não quer mais a moça porque ele não gosta de mulher. É isso mesmo, igreja. Está acontecendo muito por aí. Então, quando for evangelizar alguém, ou quando você vê alguém que pecou, não fique julgando ele pelo pecado dele não, porque o Senhor sabe o processo que ele passou, o que ele está passando, e o próprio Deus vai lá e resgata ele. Não precisa ninguém fazer aí essa invenção de resgate. E para resgatar alguém, você até pode, sabendo de alguém que parou na graça, você pode até lá resgatar ele com as palavras de Deus. Mas primeiro tem que preparar a igreja, para que o moço não entre dentro da igreja como se fosse um tribunal, em que todo mundo vai estar ali no banco daqueles que acusam, daqueles que apontam, e ficar apontando, fuxicando dentro da igreja, falando mal do rapaz que já carrega um peso de um pecado, a qual ele pecou sem saber. Tem gente que nem fala do pecado quando vai evangelizar a pessoa. Aí o moço aí apronta com a irmãzinha com o moço, e querem todo mundo fuzilar. Cuidado, hein? Você tem filho, você tem filhas, você tem neta. Não julgue ninguém. A salvação é individual. E Deus é o justo juiz, ele julgará retamente e absolverá muitos que foram mal evangelizados.